pode esquecer os sonhos também, né? Eu faria o seguinte nexo, eu faria, assim, olhando de fora, eu faria o seguinte nexo. Bom, o inconsciente é esse lugar em que é difícil de ser atingido, mas possível pela linguagem, né? Esse lugar. Bom, mas esse lugar, na verdade, ele é repleto de desejos. Como se dá a relação? Como esse lugar difícil de ser inteligível pode, na verdade, vir a me dar conhecimento sobre esses desejos ali difíceis de serem percebidos por mim? Como se dá esse caminho? Essa pergunta dá um seminário todo, porque aí a gente tem que pensar no sujeito dividido, né? Mas, enfim, eu acho que é legal. Mas o convite à associação livre na técnica, né? É esse aporte ou esse acesso, Pedro, a esse mundo, né, que tu está falando assim, como então a linguagem me dá acesso ao meu desejo, né? Uhum. Ou seja, na associação livre, na medida que eu me ponho a falar e a me escutar, né? Eu tenho essa possibilidade de escutar, né, a nível do desejo. E acho que a gente tem que pensar, e acho que nós já falamos isso anteriormente, que se escutar a nível do desejo não é pouca coisa, não. Porque assim como nos coloca num caminho de um grau de liberdade importante, também pode nos colocar em caminhos bem espinhosos. Pode, né? Principalmente se tiver aquela questão, né, de que o desejo de ser analista supere, né, suplante o contrário, né? Uhum. O desejo de ser analista é uma coisa, né? Agora, o desejo do analista é outra coisa. É outra coisa. O desejo do analista é que o seu analisante se analise. Claro, isso é legítimo, né? Uhum. Tem que haver um encontro dos desejos. E eu vejo a tua fala, Rô, por um caminho assim, quase um fio da navalha, né? Porque em determinado momento nós podemos pensar de forma tranquila de um desejo que na verdade é crescente, né? Ou seja, algo que seja realmente positivo tanto para o entorno quanto para o indivíduo. Mas nós podemos estar falando de coisas muito pesadas emocionalmente, né? Podemos estar falando a transferência vai tendo um crescente, né? Vai havendo uma permissão que é na transferência que vai se dar o trabalho, né? Claro que não sei o que a Rô teria a dizer, até tenho curiosidade de ouvi-la, que tem uma fronteira. Às vezes, assim como eles diziam, né, que a transferência vem com a resistência e é como uma moeda de dupla face, tem horas que a resistência pode ganhar a parada. Né? A gente sabe que isso pode acontecer. Só que a gente não é por isso que a gente vai cair na psicologia do ego de combater a resistência. Né? A resistência, de certa forma, ganho. Ela está apontando o núcleo duro, o quanto tu está próximo de algo bastante importante. É muito difícil. Né? Exatamente. A resistência, para mim, ensina. Não me põe medo. Uhum. Se do outro lado tem resistência, né, na clínica, e até cito uma frase, um axioma lacaniano: a resistência é sempre do analista, né? Tem algo em nós ali que se fecha a essa escuta, mas ela sinaliza uma aproximação aos nós górdios, ou seja, núcleos duros. Né? Então, a resistência é parte no tratamento. Faz parte, não dá para... É um indicador, assim como a gente trata, por exemplo, na química e na biologia, ela é um indicador de que algo importante, estamos próximos de algo importante, né? Muito importante, exatamente. Tá. Exatamente. Isso tem o divisor daquilo que tu apontavas, né? A diferença da psicologia do ego para a psicanálise freudiana-lacaniana. A gente não pega a nossa inimiga para ter um ego forte, para acabar com o sintoma, não é assim. Não. Nós não deixaremos de produzir sintomas, mas que nós possamos produzir sintomas
com menos prejuízo, né, para as nossas vidas e para o nosso entorno. Mas, é disso que se trata. Olha só, para alguém que vem das exatas, né, onde às vezes a gente tem a ilusão e o delírio de que esse caminho é um caminho estreito que sempre nos leva à verdade. Hoje a gente sabe que não. Né? Mas a verdade está no dito. Pois, mas é meia, sempre meia. E é isso que eu ia te perguntar. Como saber se essa linguagem, nos leva realmente a esse dentro nesse inconsciente, a desnudar esse inconsciente, a esse desejo verdadeiro, porque muitas vezes, como na poesia, ela pode dizer várias coisas, né? A linguagem pode nos levar para vários caminhos, né? Então, como... Mas é claro. Claro. Bom exemplo é o Umbigo dos Sonhos, né? Tem várias direções, né? Sim, sim. Mas, Pedro, me parece, tu vem de exatas, tu pede fórmulas, né? Exato. Mas isso é quase do senso comum. Até mesmo. Sim. Isso é quase do senso comum também das pessoas de acharem que, olha, eu vou no analista e ele vai me dizer o que eu preciso fazer na minha vida. Eu vou no psiquiatra, ele me dá um remedinho para tudo. Tu vê que talvez assim, aqui a gente chega um pouco nesse aspecto infantil das ciências naturais, das ciências exatas, de buscar a fórmula para tudo, sabe? Enfim, mas é algo que é comum, né? É verdade. Sim, é uma demanda social. A gente é demandado clinicamente muito, né, em relação a isso. Né? Compreensão. Até mesmo o aforismo, o axioma, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou até mesmo todos os axiomas e matemas lacanianos, que eu amo, né, e estudo muito, e os escritos estão todos grifados, assim como os seminários do Lacan, dos seus axiomas. Nós, enquanto lacanianos, corremos o risco de produzir fórmulas. Risco, tá? Isso é um perigo, porque a fórmula produz efeitos de sugestão, sempre. Exatamente. Esse é o risco, tá? Então, né, a gente pode perder muito da agudeza dos axiomas e das teses lacanianas, dos aforismas, dos matemas, porque, né, com esse risco de que seja compreendido enquanto fórmula. Sim, uma generalização, né? Porque toda generalização... Então, que ele queira dizer as exatas são bem-vindas, né? As exatas são bem-vindas. Ele dialoga, inclusive, com os matemáticos. Claro, com a lógica. Lá na topologia, com a lógica, exatamente. A lógica. Ele está dialogando com matemáticos, né? com vários deles. E isso que foi e é a riqueza, né, da abordagem lacaniana pela disposição de Lacan de se encontrar com outros tantos teóricos e áreas afins, né, das humanas, que então, de alguma maneira, enriqueceram essa forma de pensar, tá? Então, a psicanálise não é uma ciência, ela é uma prática. Veio um colibri pra uma visita em meu quintal e o frenesi de suas asas fez o sol.